Você sabe o que é burnout? O termo é inglês, mas atingiu todo o mundo, principalmente durante essa pandemia. Se traduzirmos, é literalmente queimar até o fim, ou seja, é um esgotamento físico e mental decorrente de uma vida profissional desgastante e sobrecarregada. O tratamento pode ser através de medicamentos, terapia, exercícios físicos, mas hoje eu vou conversar com alguém que se curou através do voluntariado. E que voluntariado, né, Renata? Na boa, hoje o meu papo é com ela, Renata Bortolotti, diretamente de São Paulo, não é isso, Renata? É isso mesmo, Sil, obrigada. Nossa, que oportunidade de estar aqui conversando com você. Que honra, assim, fico muito, muito feliz de conseguir colocar para o mundo a minha história, de levar um pouco do que é esse estilo de vida louco que a gente leva e que tem muita gente que acha que é normal, e não é normal, né? Que tem que aceitar, né, Renata? Que é assim Exato. e pronto, né? Não é, gente, não é assim e a gente não tem que aceitar. Você sabe que, olha, ainda ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou, amiga, mas eu levo uma vida muito boa, eu tenho tudo, mas a gente tá surtando. Aí eu falei, então você me desculpa, mas você não tem uma vida muito boa. Isso não é uma vida boa. Aí ela parou, ficou me olhando assim, eu falei, você tá perdendo a sua saúde para ter tudo. O que é esse tudo? Então, O que esse tudo está te proporcionando, né? O que é esse exato. tudo se às vezes a gente não pode usufruir disso, né? De ter tempo para isso também. E às vezes essa coisa de querer ter tudo também, será que Exato. precisa? Será que a gente precisa de tanto, né? Não, a gente não precisa de tanto, a gente não precisa. Me conta um pouquinho a sua história. Eu acho muito interessante a gente já começar contando que a gente não se conhece pessoalmente, a gente conversa até há pouco tempo, né? Mas eu te Exato. achei no Instagram, comecei a te acompanhar, vendo a sua história aí de voluntariado pelo mundo. Claro que isso me chamou atenção, porque isso me conecta profundamente e a gente começou a conversar e eu já te considero minha amiga, não adianta. É Sabe daquelas que quando a gente se encontrar, a gente já vai abraçar, já vamos ficar ali horas e horas, né? você sabe que Conversando. você sabe que isso é muito lindo, assim, e é muito gostoso, assim, eu me sinto muito abraçada por muitas das pessoas que me seguem e eu não conheço, e cada vez mais as pessoas me escrevem, eu acho que você é tão real, você é tão verdadeira ali no que você faz, que isso me aproxima de você, e eu sinto que, tipo, a gente é amiga. Já somos, só falta nos conhecermos, Exato, então tô indo né? pra BH. Isso mesmo, eu para Sampa. É isso aí. Me conta um pouquinho do que você já me contou, né? Que você Tá, trabalha, você está em São Paulo, capital, não é isso? isso mesmo. Bom, a minha história, ela começa. Eu vou começar pelo processo do autoconhecimento e da mudança, da transição de carreira, tá? Eu sou Uhum. engenheira de formação, eu trabalhei 14 anos no mundo corporativo, na área de suprimentos. Eu tive uma grande oportunidade de entrar no mundo corporativo e nessa área logo que meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, eu não tinha estrutura financeira, eu não tinha estrutura emocional, eu precisava daquele trabalho. Então, eu logo abracei a oportunidade, aquele emprego que caiu do céu, assim, para mim, em uma semana. Meu pai faleceu, na semana seguinte eu estava trabalhando. Eu aceitei e entrei naquela empresa. E eu tive um crescimento profissional muito bom. Eu fui ficando de ano em ano, eu era promovida, e quando eu olhava, tipo, os meus amigos estavam numa faixa salarial e eu já estava, tipo, o dobro da faixa salarial deles, o dobro do crescimento, e eu falava, eu vou ficar, porque eu não consigo sair agora para ganhar menos, procurar outra coisa que eu me identifique mais. Então, desde que eu entrei, eu sabia que aquela área não era o que eu queria, mas eu ficava. Fiquei. Fiquei Foi 14 tentador, anos. né? Era muito Tentador. tentador. E aí eu coloquei Uhum. metas pra mim e eu falava, bom, eu vou ser coordenadora, eu vou ser líder e eu vou ficar. E eu consegui tudo que eu queria, tudo que eu almejava, aquilo vinha pra mim. Então eu cheguei até o cargo da coordenação. Quando eu cheguei no cargo da coordenação, já em outras empresas, bateu muito um desespero, que eu falei, nossa, mas é isso? Eu não sabia que ser líder de pessoas era isso, e era muito difícil para mim.
E aí eu comecei, tipo, mas eu nem sei se eu quero mais essa vida. Quer dizer, eu tô onde eu sempre quis, mas quando eu cheguei aqui, aquilo bateu e eu olhava para os meus colegas e olhava para as pessoas que eu tinha que me inspirar, que eram os meus líderes, os meus coordenadores também, gerentes, diretores, e eu falava, eu não quero essa vida para mim. Uma pessoa muito marcante na minha história, que era um homem, um senhor, e ele tava, tipo, com 60 anos, fazendo a mesma coisa há mais de 40 anos, e eu falava, eu não quero isso pra mim, isso definitivamente eu não quero. E aí... Nossa, eu sei exatamente o que é isso também. Tem horas que a gente não sabe exatamente o que a gente quer, mas a gente sabe exatamente o que a gente A não gente quer, não quer. né? Eu trabalhei durante 8 anos na TV Globo, no Rio de Janeiro. Tá. E eu lembro que depois que eu tive meus filhos, aquilo começou começou a rolar um conflito, porque eu queria continuar naquele trabalho, mas também já estava incomodada, porque não era exatamente aquilo que eu queria fazer, mas ok. Mas eu também não queria sair de casa às 7 da manhã e chegar em casa meia-noite. A gente não tinha hora para chegar em casa. E né, TV, gravação. E eu lembro que uma mulher falou comigo: minha filha nasceu dia 20 de novembro. E eu nunca consegui acompanhar um aniversário dela, porque todo 20 de novembro é a gravação do especial do Roberto Carlos de final de ano. Ai. E eu faço isso há 25 anos. E eu nunca fui num aniversário da minha filha. E ela falava aquilo com a boca cheia, sabe? Orgulhosa. Nossa. E eu falava, é exatamente isso que eu não quero pra mim. Não dá. Não quero, não posso fazer isso comigo. Não. Algumas coisas não dá pra entender, né? O porquê que a gente faz, assim. Eu acho que a gente não tem consciência. A gente não tá desperto. Vai meio efeito manada, né? Vamos nessa. Como que eu vou falar não pra isso, né? Total. E aí? Aí eu tava lá e eu falei, bom, eu preciso fazer uma transição de carreira. Só que eram 14 anos fazendo a mesma coisa. Como que eu ia fazer uma transição de carreira aos 37 anos, depois de fazer a mesma coisa por 14 anos? E aí surgiu uma outra oportunidade que parece que são aquelas coisas que Deus traz assim, tipo, você não tem como escapar. Eu fui conversar com uma amiga e ela pegou e falou, olha, tem uma oportunidade em tal lugar para você ser vendedora e vai viajar muito, e você ama viajar, e você ama conversar com pessoas, por que você não vai? E aquilo veio assim, tipo, nossa, era o que eu precisava, né? Eu já tava naquele momento assim, o que eu vou fazer? E aí eu peguei e falei, tá, acho que é uma oportunidade. E nisso, são aquelas coincidências da vida que você fala, coincidências depois? Mas um monte de gente começou assim pra mim, nossa, você não é dessa área, você é de vendas, você é da frente, você se comunica muito bem, por que você não faz uma transição? E eu falava, nossa. Aí beleza, eu falei, eu vou abraçar essa oportunidade. Eu abracei, mudei de área totalmente, eu era de suprimentos, eu fui 14 anos suprimentos, até que eu mudei para a área de vendas, onde eu abri uma franquia de seguro de vida. Então eu tinha minha corretora de seguro de vida. E aí quando eu entrei na corretora e abri a minha empresa, eu comecei a achar muitas similaridades, coincidências, porque eu também deveria estar ali. E naquela época, eu comecei a olhar aquilo e falar, não, então tá, como meu pai faleceu e a gente ficou na mão, eu tenho aqui uma oportunidade de contar para pais de família por que eles deveriam fazer um seguro de vida, para eles não deixarem os seus filhos na mão como meu pai deixou a gente. Então, eu vou honrar essa história, eu vou contar a minha história, nossa, vai ser sucesso, e eu vou conversar com as pessoas. E aí eu, abracei aquilo e comecei, louca, não, vou ligar, vou fazer agenda, e tinha muita meta, uma empresa muito agressiva no mercado, e eu abracei tudo isso e comecei. Só que nisso, eu vivi assim, o meu estilo de vida era, eu sou saudável, de saúde, de alimentação, eu amo academia, eu acredito muito que a gente tem que cedo começar a praticar uma academia para o nosso corpo, na terceira idade, aguentar o peso da vida e de tudo, né, o nosso peso é físico também. E aí eu comecei a abandonar, e viajar era uma coisa que eu não abria mão. Nos meus 14 anos de mundo corporativo, eu não abria mão de viagens, de férias, não abria mão de estar com os meus amigos e de aproveitar a minha vida. Quando eu fiz essa transição, era tão agressivo as metas que eu falei, bom, eu preciso trabalhar.
E eu comecei a ver todas as pessoas que passavam na minha frente como potenciais clientes. Então eu só conversava com essas pessoas para falar de trabalho. Eu queria encontrar as pessoas só para vender. Eu abri mão de todas as minhas viagens, férias de final de semana, feriado e tudo. Eu passei 2 anos sem sair de casa, sem viajar. E abandonei. Ficou bitolada, né? Assim, foco 101% nisso, né? Exato. E academia, que também era uma coisa que eu amava. Eu comecei a ir pro CrossFit 5:30 da manhã, só que eu tava numa rotina de 5:30 da manhã até meia-noite. E quando eu voltava para casa, depois de reunião, que eu tinha que fazer ainda 1 milhão de coisas, eu acordava no meio da noite, estressada, lembrando de coisas, ligando o iPad para ver o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade, que foi onde o burnout chegou. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Na época eu não identificava que aquilo era uma crise de ansiedade. O meu coração, eu estava dirigindo, de repente, ele começava a disparar e assim, ia sair pela boca e me dava uma fobia de estar dentro do carro. Eu tive 2 episódios, assim, bem forte. Eu estava dirigindo numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo e o meu carro era automático. E nisso que eu estava dirigindo, eu estava com o pé no acelerador e eu estava achando que eu estava acelerando. Só que eu não tinha força, meu corpo estava travado. E aí eu falei, meu carro quebrou. Mas não foi o meu carro que quebrou, era eu que estava parada. Então, tipo, era eu que estava quebrada. E Você aí paralisou. eu paralisei. E aí eu falei, meu Deus, eu paralisei. E aí começou a me dar um desespero, e eu abri o vidro e falei, nossa, eu vou desmaiar, porque nessa hora você começa a ter uma fobia, né, meu Deus, o que vai acontecer? Vou morrer. E aí nisso respira, consegui respirar, consegui dirigir até o escritório, fui pro hospital, e aí eles falaram que eu tava tendo uma crise de ansiedade. Aí veio um segundo episódio que eu tava com um cliente e eu tava tão pensando no futuro, nas próximas reuniões, que eu tava total desconectada daquele momento presente. E no que eu tava pensando no futuro, eu comecei a falar com o cliente sem saber o que eu tava falando. E eu comecei a desmaiar também, tipo, a ter... ficar escura a minha vista. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí nisso, tipo, um gestor meu falou, olha, eu acho que você tem que tomar remédio. Eu falei, não, remédio eu não vou tomar. A vida não funciona assim pra mim, calma. E aí eu comecei a ver o que estava acontecendo. Eu fui fazer aula de yoga no Parque de Ibirapuera, era um programa que era de graça. Achei esse programa na internet. No que eu comecei a fazer as aulas de yoga, eu comecei a ter muita consciência de muita coisa que estava acontecendo na minha vida. Foi, assim, o início do meu despertar espiritual. E aí eu falei, não, tem muita coisa errada na minha vida. E só comecei. E aí nisso, logo veio o meu aniversário. E aí eu falei, olha, esse ano eu quero fazer uma festa diferente. Eu quero fazer uma festa na academia, que é uma coisa que eu amo, e eu quero que vocês comprem um ingresso para ir no meu aniversário, que vai ser uma doação. Então, o ingresso que vocês vão pagar, eu vou comprar turbantes para doar para as mulheres em tratamento de câncer. E aí eu levei. Foi incrível, foi assim, nossa, que lindo. Eu levei acho que mais de 30 pessoas pra academia, a gente fez uma aula de Muay Thai, tinha bolo, todo mundo falava, meu, você é muito louca, como uma aula na academia? Eu falava, gente, vamos movimentar esse corpo, vamos fazer alguma coisa pra nossa saúde, vamos fazer o bem. E aí eu arrecadei os turbantes, os turbantes e fui fazer uma doação. Acabaram que aconteceram 2, 3 eventos disso, foi uma coisa muito linda, que vai de encontro à minha história, né? A minha mãe, ela teve câncer de mama, faleceu super cedo, com 45 anos, e até ali eu não sabia que aquilo ia ser tão impactante, assim, pra mim, sabe? E quando chegou na última doação, eu desmontei de chorar, assim, de ver aquelas mulheres, e aí você vai entendendo mais, né, do porquê que você começa a fazer algumas coisas, né? Que é um processo de cura meu. Então, acho que eu precisava viver aquilo, de entregar para as mulheres e conversar. E você vê também o resultado de uma ação que você achava que ia ser pequena, né? Que ia ser só entre seus amigos. Sim. E foram 3 edições e você foi vendo a proporção que aquilo foi tomando, né? Exato. É exatamente o que acontece com quem começa aí um projeto ou alguma ação e fala, gente, eu comecei tão pequeno. Ou então eu comecei achando que ia ser uma coisa pontual, só entre os amigos ali, e a proporção que tomou, né? Não, tomou muita proporção, até dentro de mim, né? Porque depois que eu fiz essa, aí eu falei, não, assim, a gente sai transformada de uma ação.
Eu falo que é um prazer que a gente não consegue mostrar para outras pessoas, você não consegue. Olha, gente, é só indo, é só vivendo uma coisa dessa pra gente saber o quanto que é gratificante dentro da gente. E aí eu fui, na empresa surgiu uma oportunidade que eles organizavam um dia de ação voluntária e precisavam de líderes de projeto. E aí meu gestor olhou pra mim e falou, cara, eu não tenho nem dúvida que você é a líder desse projeto. Aí eu abracei, falei, realmente, tipo, é meu. E ele falou, olha, mas não crie nenhuma expectativa, porque não vai ninguém nesse projeto, as pessoas falam que elas vão, mas elas não vão, então eu tô te falando pra você não se frustrar. Mas você vai fazer um monte de coisa e você vai ver que não vai quase ninguém. Aí eu, tudo bem. Só que, tipo, eu não aceitei aquilo. Eu falei, não, gente, vai um monte de gente, você quer ver? E eu organizei um dia, que foi num orfanato na Zona Norte aqui de São Paulo. Levei pra dentro daquele orfanato umas 50 pessoas. Assim, as pessoas entravam e saíam, foi uma alta rotatividade, mas foi incrível. A gente teve palhaço, estrogonofe, cachorro-quente, bolo, e levei vários amigos, todo mundo que trabalhava acabou passando lá, foi uma coisa linda, linda, linda. Legal. E algumas pessoas... Ou seja, deu para engajar, né? Não é? Todo mundo se interessou e às vezes era o que faltava, né? Nossa. Era exatamente isso, era um incentivo, era falar, não, vamos, pegar na mão e falar, vamos embora comigo, né? Exato. E muita gente engajou. E naquele dia, Sil, eu saí de lá, assim, sentindo o amor. Eu falo que pra mim foi o que é o amor, sabe? De ter crianças chegando pra mim, me abraçando, fazendo desenho pra mim, e rezando com a gente, assim, nossa, foi uma coisa que foi muito, muito, muito gostoso. E depois disso eu coloquei na cabeça que eu quero fazer trabalho voluntário na África, eu quero fazer trabalho voluntário na África. E eu não sabia, né, tipo, o continente africano é muito grande, aonde fazer, pra onde ir, eu nunca tinha pisado no continente africano, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa pra fazer por ali. E nesse ano ainda que eu fiz esse trabalho voluntário na Zona Norte de São Paulo, um mês antes de eu sair de férias para Tailândia, que eu ia com uma amiga e voltaria e continuaria o meu trabalho, eu decidi que eu não iria voltar. Aí eu chamei família e falei, gente, eu tô indo de férias para Tailândia e eu decidi que eu não vou voltar. Aí todo mundo, mas como assim? Eu falei, mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Aí todo mundo, mas Renata, mas como assim? Eu falei, olha, eu não sei, eu só sei que eu quero ir para Tailândia, eu quero ir para Portugal e eu quero ir para algum país do continente africano. Aí todo mundo, nossa, então tá. E aí nisso eu comecei, tipo, a me arquitetar muito, assim, com as minhas coisas. Eu alugava um quarto num apartamento em São Paulo, tinha algumas coisas, comecei a ver minhas contas e eu falei, bom, eu vou pedir um afastamento do trabalho, porque eu tô com um burnout, realmente, esse trabalho não faz sentido pra mim. Cheguei pro meu gestor, conversei com ele, falei, eu preciso de um afastamento de 3 meses, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, eu nunca vivi isso. Eu hoje me sinto triste, e eu não sou uma pessoa triste, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de fazer o que eu faço, e eu fico arquitetando na minha mente desculpas para eu não ir trabalhar. E eu fico mandando esses recados para o universo para que, tipo, ele desmarque as reuniões para que eu tenha desculpa. Então eu ficava arrumando armadilhas para mim, sabe? Aí eu falei, essa não sou eu, e eu preciso então sair. Aí eles pegaram, concordaram, eu tive esse afastamento de 3 meses, fui pra Tailândia, e aí quando eu cheguei na Tailândia, eu falei, nossa, eu fiz a coisa mais certa da vida, que era chegar até aqui, sabe? E aí desses 3 meses de afastamento, acabou que chegou a pandemia, esse afastamento virou 8, 9 meses, até o teu desligamento. Nossa, isso tudo foi um pouquinho antes da pandemia, então? Não, foi durante a pandemia. Foi durante? Foi durante a pandemia, porque eu cheguei na Tailândia em dezembro, a pandemia começou em março, que era teoricamente para eu voltar para o Brasil, só que nisso a pandemia começou, os voos acabaram, e aí eu tive a oportunidade de ficar lá fora. E aí era, mas você também tem a oportunidade de brigar por um espaço num voo e voltar para o Brasil correndo, ou ficar aqui. Eu falei, gente, se a vida me trouxe até aqui, por que eu vou voltar correndo pro Brasil? Exatamente, não tem nada lá, né, me segurando, ou né? Não tenho nada. Aí eu faria o mesmo. Aí eu falei, não, eu vou ficar por aqui.
Aí eu fiquei na Tailândia, fiquei até setembro na Tailândia e fiquei com a minha empresa. Aí quando chegou em setembro, eles romperam o contrato, que era justo também, porque eu não estava mais trabalhando. E a funcionária lá na Tailândia, né? E eu falo, olha que bênção, né? Às vezes a gente tem tanto medo de tomar uma ação, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente quer tanto se planejar, e eu não me planejei pra nada, e a vida foi acontecendo da forma que ela tinha que acontecer, sabe? O primeiro passo você tomou, é isso, era o que precisava, né? Precisava, pra eu sair desse sistema que não era o sistema que estava funcionando mais pra mim, né? E aí o que você ficou fazendo lá na Tailândia, nesses meses todos? Aí eu morei lá na Tailândia e fiquei... na verdade, eu encontrei um namorado, namorei, só que a Tailândia também ficou parada. Então eu também fiquei trancada dentro de casa por um bom tempo. Só que quando chegou em junho, julho, a Tailândia reabriu, aí eu comecei a viajar. Viajei entre junho e julho, fiz um work exchange, que é diferente do trabalho voluntário de ação humanitária. Então existem plataformas hoje que elas oferecem esse work exchange, onde você trabalha por casa e comida, então você pode viajar o mundo inteiro fazendo work exchange, porque tem isso no mundo inteiro e são experiências das mais incríveis, e eu trabalhei numa fazenda. Adorei essa dica, então quem tiver vontade de fazer de ter uma experiência como essa, é só dar um Google em Work Exchange, é isso? Work Exchange, são duas plataformas mais conhecidas, tem algumas outras já, mas é o Workaway e o Workpackers. Então, são formas de você viajar pelo mundo, pagando a sua passagem, mas você consegue trocar trabalho por casa e comida. E isso, Silvia, tem assim, oportunidades desde você trabalhar com baleias, até você catar lixo na praia, ou trabalhar numa fazenda, como eu fiz. Então, quando eu procurei a oportunidade, eu falei, bom, eu quero alguma coisa que eu nunca fiz na vida. E alguma coisa que eu não sei nem se eu sei fazer. Porque trabalhar com um computador, eu sei que eu sei. Eu não quero isso. Eu quero descobrir coisas novas em mim. Então é um trabalho, não é que você vai trabalhar com o que você já sabe, não. Você pode trabalhar em qualquer área, é isso? Você pode escolher coisas que você sabe fazer, até coisas que você nunca fez. E aí você fica buscando na plataforma onde tem oportunidade e aplica. Você escolhe ali qual o trabalho que você tá a fim de fazer. Isso. Que legal, por exemplo, adorei. O meu irmão, ele é chefe de cozinha. Então, quando ele foi procurar, ele falou, não, eu quero procurar como chefe. E aí ele foi trabalhar na Itália, e ele foi como chefe, não como chefe, mas como assistente. E quando ele estava na experiência, ele falou, nossa, eu fiz a maior besteira. Porque eles acabaram olhando para mim como um chefe de cozinha, me deram um monte de trabalho, eu não ganhei nada com isso, e eu estava fazendo o mesmo trabalho que eu faço na minha cidade, só que na minha cidade eu sou remunerado. Então, ele não teve uma super experiência, para ele não foi uma coisa legal. Já para mim, eu fui viver uma coisa que eu nunca tinha feito, que era cortar árvore, plantar árvore, fazer uma horta, cuidar de galinha, morar na casa de um tailandês, andar de barco num lago que estava cheio de bomba, e depois só que a gente descobriu que tinha bomba nesse lago. Sabe umas coisas que você fala, gente, quando que eu viveria uma coisa dessas, né? Sim, que máximo. Isso tudo na Tailândia. Isso na Tailândia. Aí eu saí da Tailândia, passei na Irlanda, na casa do meu irmão, fiquei um mês lá, depois eu fui pra Espanha e fiz outro work exchange. Também foi numa fazenda, numa fazenda próxima a Granada, e um lugar lindo, 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 e na mesma pegada, assim, ajudei a pintar uma parede, ajudava a fazer uma comida, mas nisso, o que eles entregam pra gente é muito gostoso também, porque o dono da casa, ele era um inglês, e ele, cozinhava absurdamente, e ele falava, olha, pode pegar o que vocês quiserem, fica à vontade para pegar queijo na geladeira, vinho, comer, ter a sua rotina, aqui tem uma sala de cinema, fica à vontade. Falava, gente, o que é isso? Então, eu fazia 4 horas de trabalho por dia, e depois eu tinha o tempo livre pra mim, e era uma casa que eu falava, isso pra mim é casa de cinema, sabe? E tinham mais pessoas com você, assim, de outros países? Nesses 2 trabalhos voluntários, não. Só eu estava fazendo esse trabalho voluntário. Tá. E da Espanha, o meu namorado, na verdade, ex-namorado, estava comigo.
Então, estávamos nós dois lá fazendo esse trabalho. E foi incrível, assim, incrível. Eu recomendo demais para as pessoas. Gente, não sabe por onde começar muitas vezes, ou não tem muita grana para fazer uma viagem que vai ficar um tempão sem trabalhar. Encontra essas oportunidades na plataforma, porque é muito, muito legal. Você paga pela plataforma para usar, acho que são $50 que você paga por ano, mas você tem muitas oportunidades, né? E aí, Não, incrível, uma super sacada. muito, muito. E aí, depois Muito legal. disso, eu voltei para o Brasil. A ideia era seguir para a África, mas eu não me sentia naquele momento confortável. E aí eu voltei para o Brasil, que foi em dezembro de 2020, e continuou. Eu preciso ir para a África, eu quero fazer trabalho voluntário por lá, eu quero ir. Voltei para o Brasil, fiquei aqui 6 meses. Aí quando chegou em julho desse ano, eu saí para viajar de novo. E aí eu fiz Maldivas, fiz Turquia, e aí da Turquia eu já estava pesquisando esse trabalho voluntário na África e fui fazer em Uganda. E aí esse foi o último trabalho, não o último, já pulei aqui porque esqueci que teve o trabalho voluntário de doação dos coletores menstruais, que é o que eu faço hoje, mas enfim. Fui para Uganda, fiz ação voluntária lá, o trabalho humanitário, e a gente trabalhou numa vila, ajudando no dia a dia, conversando com crianças, brincando, conversando com adolescentes, com mulheres, ajudando a pintar. Foram 10 dias desse trabalho voluntário, que para mim a lição foi como um senso de comunidade. Foi como aquelas pessoas que têm tão pouco, elas conseguem conviver tão bem em comunidade, e elas se amam e se respeitam, de você ver crianças cuidando de criança, as mães voltam ao trabalho e as crianças ficam ali com os irmãos mais velhos, e tá todo mundo se ajudando, levando comida um pro outro, uma coisa assim que eu falo, gente... Olha que contraste com a sua amiga, né? Que tem tudo e não é feliz. Não. E essas pessoas que têm tão pouco e são felizes, né? São Olha felizes. O contraste, né? É muito. Que deu aí, que dá pra gente fazer com essa história, né? Não. Todos esses lugares que eu fui também, eu percebi isso. Não tem essa coisa... Claro que todo mundo ali precisa de mais assistência, de um mínimo para ter uma vida mais confortável, que eles gostariam disso, sim, mas não tem aquela lamentação, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O que eu tenho é isso. É hoje, e é isso que temos para hoje, né? E pronto, e não tem lamentação, não tem aquele sofrimento, é uma forma de enxergar a vida muito diferente, né? Muito diferente. E isso ficou muito latente, assim, pra mim lá, sabe? Gente, eles vivem com um pouco, e se você olha as fotos que eu tenho, assim, nossa, gente, a gente olha no olhar deles, no olhar daquelas crianças, assim, até das mulheres, muitas delas, você conversa e eles estão sorrindo, e você fala, gente, a gente tem tudo. O que é tudo? E aí você volta de novo para a reflexão, o que é tudo? Porque se o tudo é tudo material, você não tem nada. Sim. Tem uma frase, né, que fala que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Eu adoro essa frase, porque é isso. A gente precisa de mais. Eu, pelo menos, eu preciso de mais. E tenho certeza que todo mundo precisa, né? A gente vê aí esses grandes bilionários hoje em dia, o que eles estão fazendo, principalmente nos Estados Unidos, né? Que começou agora uma onda muito forte de deixar a fortuna aí para instituições, para ONGs, que eles viram o real significado do para que ficar acumulando tudo isso. Você que trabalhou um tempo aí com seguros, tem uma forma muito forte nos Estados Unidos de deixar um seguro em vida ainda, não tem isso? Sim. E que aí eles estão deixando, não está mais deixando para a família, né? Eles estão vendo o legado que eles construíram e como que eles podem impactar mais e mais pessoas com todo esse dinheiro, né? Que eles nunca vão conseguir usufruir usar tudo aquilo, né? Não vai. E é isso. E me conta que Renata foi essa que voltou de Uganda e de todas essas experiências e que agora continua fazendo e impactando aí em São Paulo, né? Assim, o que eu descubro sobre mim é cada vez uma alma livre, sabe? É uma pessoa apaixonada pela vida.
por viver e descobrir novas culturas, novas pessoas, e não se acomodar mais, sabe, com essa vida que a gente acha que é normal e que não é normal. Então, eu vejo que cada vez mais eu não caibo nesse espaço que a sociedade coloca do que é certo, e eu fico cada vez mais me questionando, o que é esse certo, sabe? O que é isso? Então, hoje pra mim, assim, o mundo é minha casa. Eu não me vejo mais morando no mesmo lugar que eu morei a vida inteira. A minha reflexão é que, gente, se o mundo é tão grande, por que eu vou morar mais tantos anos no mesmo lugar? Não, isso eu não aceito. Eu não aceito isso pra mim. E eu voltei mais transformada ainda, de continuar fazendo bem para as pessoas. E lá em Uganda eu fiz a parte desse projeto que eu fui, eu também realizei uma ação que foi a doação dos coletores menstruais. E quando eu voltei para o Brasil, em dezembro de 2019, em janeiro de 2021, eu descobri a pobreza menstrual. E quando eu descobri a pobreza menstrual, aquilo me tocou, mas me tocou de um jeito que me sensibilizou a ponto de chorar, de falar, não, eu não acredito que isso acontece. Como a gente tem isso. É incabível, né? É inaceitável uma coisa dessa. E como eu nunca tinha ouvido falar. Isso pra mim foi o pior, assim, de tipo, eu menstruo há 20 anos e eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, isso foi assim, não, eu preciso dar voz pra isso, eu preciso ser voz pra isso. E ali eu comecei a achar formas de trabalhar com isso. E é bem o que você falou, assim, a gente começa pequenininho, a gente não sabe qual proporção isso vai tomar, mas hoje eu olho e eu já falo assim, nossa, olha que lindo, eu já fiz doação em Natal, eu já fiz doação em Uganda, eu já fiz doação na Tanzânia, que eu doei um coletor para uma menina que eu conheci, eu já fiz doação, agora eu tô fazendo doação aqui em São Paulo, aí eu fico vendo o mapa e falando aonde mais eu vou entregar coletores. Coletores. Né? Porque eu quero ir pintando o mapa com aqui eu doei coletor, aqui eu doei coletor e aqui eu combati a pobreza menstrual. Então, isso é o que pulsa aqui dentro. E eu já vou te conectar com uma amiga minha daí de São Paulo, que ela é advogada, mas também é super envolvida com essa questão. E ela queria muito ir para o Quênia para levar coletores menstruais. Vou te conectar a ela, viu? Nossa, vocês duas juntas vão voar. Vocês demais. vão. Ela é super envolvida com essas questões. Ela fez um projeto uma vez para levar coletores menstruais para o Quênia. E ela estava me pedindo ajuda, ela entrou em contato com algumas marcas. Enfim, ela estava adiantada nesse projeto. Vou te conectar a ela. Não esquece de cobrar isso. De forma alguma, vai ser incrível falar com ela e assim, esse é um dos desejos, é formar uma comunidade de mulheres engajadas nesse assunto e que a gente possa trabalhar em conjunto para, na hora que a Renata não estiver aqui, se eu tiver alguém aqui trabalhando com isso ou que pode pegar os coletores para a gente levar para o mundo, enfim, trabalhar nesse conjunto e mais, eu quero trazer mulheres para viajar comigo em algum momento para entender o que é a ação social que transforma tanto. Então, não é simplesmente, vem doar. Não, eu quero que você, além de fazer essa doação, participe comigo do projeto, da construção do projeto, porque hoje as pessoas me doaram. Eu arrecadei agora R$4.000 aproximadamente para comprar coletores, o que vai dar 150 coletores para eu doar aqui em São Paulo. Mas eu não quero que as pessoas só me doem. Eu quero que você entenda o que é isso, de você participar da construção de um projeto. Porque eu acho que é aí que a gente pega as pessoas pelo coração, realmente. E aí é que a gente tem a transformação. Não é só na doação, é na ação. Sabe que todos os trabalhos voluntários que eu fiz, eu encontrei alguém que teve essa reflexão, que falou assim, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô fazendo tudo errado. Quando eu voltar, eu vou rever o meu trabalho, eu vou rever a minha relação com a minha família, eu vou rever a minha relação com os meus filhos, eu vou rever a minha relação com o mundo. É muito forte o que o voluntariado traz, né? É muito forte. E é isso que você falou. Não adianta a gente explicar. A gente fala, olha, eu voltei. Não, tem que viver.
tem que viver para saber e tem que viver porque provavelmente isso vai bater forte na pessoa também. Algum ponto vai pegar e algum questionamento ela vai fazer sobre a vida, né? Com toda certeza, com toda certeza. Tem que fazer para sentir, não adianta a gente falar. Sim, que linda. Eu amo a sua história. Eu acho ela muito inspiradora desde o primeiro momento que você me contou. Eu já te falei isso, né? Você estava lá em Uganda ainda. Eu falei, Renata, quando você voltar, eu quero levar você para o Na Boa, quero levar você para Aceleradores do Bem, quero levar você comigo, como minha amiga nesse mundo, para a gente conectar e aproximar cada vez mais pessoas, para a gente, quem sabe, conseguir fazer ações juntas, seja em São Paulo, seja em BH, seja em qualquer lugar do mundo, porque eu acho a mesma coisa que você, o mundo está aí, está todo mundo conectado, eu acho que a pandemia veio para mostrar muito isso para a gente, estamos todos juntos, na mesma casinha, então não adianta ficar olhando só para dentro de casa, da nossa casa física, né? Porque tem algo muito maior aí que nos une e a gente está definitivamente conectados, né? Definitivamente. Eu digo mesmo, eu tenho certeza que a pandemia ela veio para desconstruir e para mostrar para as pessoas que existe uma outra vida, que essa vida que a gente está levando, ela não é a vida saudável. Então, ela cutucou as pessoas. Algumas pessoas não acordaram e outras, acho que se sensibilizaram muito e acordaram para isso. Eu super aceito o seu convite, a gente se conectou demais e quero também sair com você pelo mundo para a gente conseguir levar isso cada vez mais à frente, mostrar para as pessoas o que a gente consegue, né? Com pequenas ações, são pequenos gestos que a gente pode mudar, sabe? Uma das reflexões assim que eu fiz foi que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente com pequenas ações, estendendo a mão, a gente pode fazer a diferença aqui, né, no nosso dia a dia, na rua do lado. Então, não precisa achar que você vai viajar o mundo para fazer alguma coisa. Começa por aqui, se você não tem outra oportunidade, né? Eu tenho um amigo, o Léo Fará, ele era capitão dos bombeiros aqui de Belo Horizonte, de Minas. Ele comandou toda a ação lá em Brumadinho, Mariana, enfim. Ele acabou de voltar do Haiti também, ajudando o terremoto, né, que aconteceu lá agora recentemente. E o Léo fala uma coisa muito, muito forte. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. E isso já é muito, né? Exato. É isso. Quem quiser também aí te ajudar a ajudar, onde que te encontra? Quem quiser te ajudar aí nessa campanha dos coletores, quem quiser ir com você, fazer essas ações, te acompanhar, como que faz? Deixa seus contatos aí. O meu ponto hoje mais ativo é o meu Instagram, que é o Renata_Bortolotti. Eu tenho o Instagram do Libera Cups, que foi onde surgiu a ideia de fazer as ações, de vender, mas hoje o que eu mais movimento é o Renata_Bortolotti. Então, é ali que as pessoas hoje me encontram, entram em contato, mandam uma mensagem e eu retorno para todo mundo. Bortolotti com 2 T's no final, não é isso? É Bortolotti. Renata, que prazer estar falando com você de novo, que alegria poder compartilhar a sua história aí para mais e mais pessoas, porque você é inspiração e que você continue inspirando cada vez mais pessoas e transformando cada vez mais vidas, viu? Que bom que a gente se conectou e vamos juntas. Conte comigo para o que precisar. Obrigada, gratidão imensa por esse momento, por tantas palavras, pela troca e só agradecer. Obrigadão. Imagina. E na boa, vem mais episódios e pessoas, histórias e ideias inspiradoras por aí. Até o próximo episódio.